Olha, informação nova para vocês, acabou de sair. O senador Ciro Nogueira deve ser, porque ainda não foi anunciado, o novo ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro. O general Ramos vira secretário-geral e o Onyx Lorenzoni fica na pasta de emprego. É Onyx ou é Onyx, Franci? Toda vez eu troco. Eu falo Onyx, sabe? Onyx, então pronto, pois é o Onyx. O presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu fazer essas mudanças. Casa Civil, entra o senador Ciro Nogueira no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, é a mudança número 1. Se a Letícia, eu sei que Letícia quer informação de última hora, se der para colocar as fotos, a gente, enquanto a gente está falando, tudo bem. Pronto, a Letícia é rápida. Tá aí o senador Ciro Nogueira, que era inclusive conhecido aqui como o filho 05 do presidente pela proximidade. E agora, de fato, vai ocupar o ministério, a Casa Civil, que França, a gente sabe que é uma parte importante, que é articulação. Ela faz toda a articulação política. O senador Ciro Nogueira surpreendeu. Muitas vezes já foi falado o nome dele como ministro, mas ele sempre refutou: olha, acho que não, eu sou mais uma pessoa do parlamento, do legislativo, e de fato o senador Ciro Nogueira tem muitos projetos, a gente sempre está trazendo um pouco desses projetos aqui, tem uma atuação muito intensa, mas agora assumindo como ministro. E aí, como ele entra no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, o general, ele vai para a Secretaria-Geral da Presidência, né? Ou seja, aí há uma troca de cadeiras no lugar do Onyx Lorenzoni. E aí a gente tem também como desfecho uma pasta nova que vai ser criada para poder ser entregue ao Onyx Lorenzoni, que é o Ministério do Emprego e da Previdência Social. Ciro Nogueira entra na Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. O general vai para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do Onyx Lorenzoni. E o Onyx vai para o Ministério do Emprego e da Previdência Social, sabe? Mas não existe esse ministério, vai ser criado e ele vai para essa parte que é um desmembramento da economia. Lembra que no começo da presidência do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia ganhou força, pegou várias outras pastas e tudo ficou na economia. E agora há um desmembramento que eu acho particularmente que é até mais interessante, porque é possível descentralizar as ações, elas se tornam mais efetivas, principalmente uma pasta como emprego e previdência social. São muitas políticas públicas que precisam ser pensadas de maneira aprofundada. A gente sabe que o ministro Paulo Guedes era o super-ministro, né, Franci? Mas ele perdeu um pouco da força também, então faz sentido. O presidente, ele finalmente vai colocar na Casa Civil, 2 anos e meio depois de tomar posse, um político, que eu acho que é a decisão correta, a decisão acertada, porque a maior reclamação dos políticos era justamente uma certa dificuldade da articulação política, e sempre o presidente colocava ali militares que faziam o seu trabalho, mas que ficava faltando, França, a vivência, né? Você não foi um político, não teve um mandato, não viveu ali naquelas casas legislativas, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que foi deputado federal e é senador. Então, ele tem uma visão, ele é visto como um dos mais fiéis senadores do Palácio do Planalto, então ele vai fazer uma articulação com o Congresso. Basicamente é isso, não é necessariamente, é um ministério de articulação, e eu acho que, de fato, foi entregue aí para a pessoa certa, França. Isso mesmo, sabe? Repercussões aqui no Piauí, você acha que impacta? Eu acho que impacta, sim. O senador Ciro Nogueira, ele já é conhecido por realizar um grande trabalho no parlamento em prol do estado do Piauí. Agora, na Casa Civil, ele atende aos pleitos do Centrão, porque o Bolsonaro ele teria sido pressionado pelos partidos de centro para colocar um político na Casa Civil. E o nome predileto do Centrão era do senador Ciro Nogueira. Então, caso se confirme essa indicação, o presidente Bolsonaro ele ganha um político experiente nessa articulação. A articulação, sabe, é que desde o início do atual mandato, o presidente Bolsonaro ele tem enfrentado uma série de dificuldades, porque muitas vezes ele adota um discurso mais extremista que acaba conflitando
tanto com o legislativo quanto com o judiciário. Inclusive, antes dele ser internado, na última semana, havia ficado acertado um encontro entre ele e os líderes do Congresso Nacional e também do STF. Nesse sentido, o encontro acabou não ocorrendo. O presidente ele deu novas declarações polêmicas, gerando algumas rusgas nessa relação, e agora o senador Ciro Nogueira ele vai atuar até mesmo como uma espécie de bombeiro para apagar o fogo dessas relações polêmicas que o presidente Bolsonaro tem com o Congresso Nacional e muitas vezes entra em conflito. E como o Ciro Nogueira tem um forte poder de diálogo, de articulação, ele será capaz de desenvolver com mais veemência esse diálogo entre o Palácio do Planalto e os parlamentares, inclusive defendendo aí pautas que são caras ao presidente da República.